programa Consciência Espírita volta para você a caminho da felicidade. Quem é que não quer ser feliz? Eu quero ser feliz. E convido todo mundo que está assistindo ao nosso programa a participar desta verdadeira aula sobre a felicidade. Mas não é assim como você está pensando, não. Para poder ser feliz é preciso preencher certos requisitos, vencer certas imperfeições da alma que ainda estão dentro da gente. Esse é o meu caso, quem sabe seja o seu também. Marco Antônio Maiuri, médium de psicografia. Ele que psicografou, entre outros livros, uma obra da editora Mundo Maior, da Fundação Espírita André Luiz, Passos para a Felicidade. E ele vai contar para nós agora, você está vendo a belíssima capa desse livro, só de ver a capa a gente já fica feliz. Imagine o conteúdo. Você nem... Falando no conteúdo, Marco Antônio, você comentou rapidamente que o autor do livro, o Espírito Natanael, conheceu o apóstolo Paulo. Isso é muito importante. Conheceu. O que ele falou para você? Porque, claro, o Espírito fala por intermédio do pensamento, da telepatia. Mas houve algum diálogo com você nesse sentido? Ele contou algumas coisas das suas reencarnações, não muito, que eles não se aprofundam muito nessa questão, não é? Mas que ele conheceu Paulo, disse que era um espírito, um herói do Evangelho mesmo. Um herói mesmo. Um herói. Tem até o expositor nosso, eu não vou dizer o nome dele, senão ele vai ficar bravo comigo. Uhum. Ele chama o Paulo nas palestras de Paulão. Paulão. ele era incrível, né? Porque, veja, hoje nós temos tanta facilidade para pregar a doutrina, né? Temos condução fácil, aceitação. Imagine Paulo aqui. Imagine, né? Meu Deus. Naquela época era pedrada, era perseguições, né? Então ele tinha que ter aquele caráter. A mesma fé, a mesma força que ele tinha para defender a fé mosaica, depois que ele encontrou-se com Jesus, ele usou a mesma força para o cristianismo, né? Ele sempre foi esse espírito heróico que se apresenta. Tem uma aluna minha que diz assim, não, depois que o Paulo conheceu Jesus, ele usou a fé dele para o bem. Tadinho. Era a realidade que ele conhecia como Saulo, né? E defendia, né? E depois o cristianismo, graças a Deus. E Natanael se impressionou com a figura dele? Após esse contato que ele teve com Paulo, ele reencarnou-se como Natanael. E aí ele desencarnou no ano 303, no Império de Diocleciano, né? Ele era um cristão, que dentre os 17 mil cristãos que morreram naquele ano, né? 17 mil. Holocausto. Lá em Nicomédia, né? Depois ele teve outras reencarnações, reencarnou-se como um padre aqui no litoral de Peruíbe, Padre Leonardo Nunes. Olha só. Abarebebê, que era chamado Abarebebê. Depois como um médico espírita aqui no Brasil, divulgador da doutrina espírita. Mas olha só a caminhada do espírito, a evolução. É verdade. Ou seja, caminho da felicidade. E falando nisso, Marco Antônio, qual é o segundo pauta? O programa está acelerado, esse programa passa muito depressa. Qual é o segundo passo para a felicidade? Você já disse o primeiro, se despojar do homem velho. Do homem velho. Deixa o homem velho bem longe de você. Eu acredito que, pelo que eu entendi no livro, o segundo passo seria nós observarmos alguns pontos que realmente são problemáticos para o ser humano, né? Você pode ver o interior do livro, você viu, tem ante o sexo, ante o semelhante, ante o desencarne dos entes, né? Ante ti mesmo. Ante ti mesmo, por exemplo, nós temos grande dificuldade de autoconhecimento, né? Nós precisamos ainda nos autoconhecer. Somos personalidades espirituais em formação ainda. Eu olho para o espelho de manhã e digo assim, que cara é essa, rapaz? O que aconteceu? Você está vivo ainda. Está vendo que coisa? Então, está encarnado. É de constante, não é? É um aprendizado constante. E ante ti mesmo diz a respeito dos sentimentos que nós temos que cultivar como um exercício diário, né? Porque quando nós falamos em reforma íntima, ninguém muda de uma hora para outra, né? São exercícios diários mesmo que nós temos que fazer e é uma análise ao final do dia. Hoje eu feri alguém, hoje eu tive algum tropeço, prejudiquei alguém. Só dessa forma nós conseguimos um balanço. Isso é muito importante. Isso é muito importante, sem dúvida. Isso é um trabalho interior. Interior, sem dúvida. Que é no templo do nosso coração. Templo do coração, é verdade. E a consciência fala a verdade. Fala a verdade. Nós sabemos quem somos. Sem dúvida nenhuma. Né? Vamos caminhar mais um pouquinho? Vamos caminhar. O que é mais importante para você no aspecto da felicidade?
É ser feliz, Marco Antônio, ou fazer alguém feliz? Essa é uma pergunta chave. Chave. Eu acredito que, como nós dissemos, o serviço em favor do semelhante é sempre importante, porque nós lá na Casa Espírita, se você permite... Não, você precisa falar o nome, dar o endereço, o pessoal está perguntando. Núcleo Espírita Meditação e Caridade, no Jabaquara. Núcleo Espírita Meditação e Caridade. Então lá é um ambiente tranquilo, como toda a Casa Espírita. Lá é na Praça Nova América, número 100, na Cidade Vargas. Ah, meu Deus do céu. Quando era criança, morei na Cidade Vargas. Meu Deus do céu. É entre o metrô Conceição e Jabaquara. Terça-feira, às 20 horas, nós atendemos lá. Né? Então, vamos passar e fazer um convite. Você está lá? Graças a Deus. Terça-feira, 8 horas da noite. Isso. O endereço, repetindo. Praça Nova América, número 100. Praça Nova América. Dá um endereço, uma referência. Entre o metrô Conceição e Jabaquara. Tá fácil. Fácil, Tá. É fácil. Então, a pessoa interessada pode ir? Pode ir, vai um pouquinho antes das 8, né? Isso. Nós atendemos na reunião pública. Então, a gente percebe assim, quantas pessoas que vão à orientação espiritual, por exemplo, e nós atendemos, e a pessoa tem o mesmo problema que eu tenho. E quando nós começamos a passar o tratamento, com o auxílio dos amigos espirituais, nós acabamos consolados juntos. Então, é uma troca, né? Essa troca com o ser humano que é importante. Nós temos que entender que as pessoas que estão ao nosso redor, primeiro que não estão ao acaso, principalmente os familiares, não é? São mensagens vivas para o nosso aprendizado. Não é? Em quanto tempo você psicografou Passos para a Felicidade? Olha, não foi muito tanto tempo assim, cerca de um mês mais ou menos, porque nós recebíamos dia sim, dia não, sempre após a meia-noite, né, que é um horário bom, mais tranquilo, né? E graças a Deus deu tudo certo. Quando você começou a psicografar, Marco Antônio? Começou com 21 anos mais ou menos, 20, 21 anos, até hoje. Fez os cursos, que é importante. Fiz tudo. É muito importante nesse instante, você que está nos ouvindo, que às vezes muitas pessoas entendem na mediunidade uma forma de expressar a sua personalidade, de se destacar, não é nada disso. Se você está pensando em mediunidade assim, para com isso, para com isso. Mediunidade é uma forma que nós temos de auxiliar o próximo, de ajudar o próximo. Eu tenho certeza que essa também é a colocação do Marco Antônio, que exige da nossa parte esforço, sacrifício, exige disciplina. Fala um pouquinho para nós, porque existe um mito de que o médium é uma pessoa especial, que ele sabe tudo. Não é nada disso. Olha, a mediunidade, como você bem disse, exige tudo isso, não é? Exige uma certa entrega. E me lembro daquela passagem do Livro dos Médiuns que diz muito claramente um exemplo muito belo a respeito do violino. Se o violino for afinado, os espíritos, o violinista vai conseguir desenvolver mais a sua técnica, né? O violino mais desafinado, ele não consegue tanto, não é verdade? Então, o médium é um instrumento. Ele é um instrumento em que os espíritos se utilizam para transmitir a mensagem. Mas é sempre importante destacar que nós temos que fazer um esforço muito grande, inclusive, digo da minha parte, para que as nossas imperfeições não venham atrapalhar o trabalho dos bons espíritos. Então, a vigilância é constante, porque o médium é uma pessoa como outra qualquer, que sente dores, que sente tristeza, que tem angústias também, que está à busca do seu caminho, né? Que tem contas por pagar também, tem tudo que uma pessoa comum tem. A única diferença é que a sensibilidade é um pouco maior. Então, a vigilância também tem que ser maior. O médium vigiar seus sentimentos, suas atitudes, é fundamental. Fundamental também evangelizar o coração. O médium precisa entender o evangelho e a mediunidade como um instrumento de realização, como um instrumento de caridade para o seu próprio aperfeiçoamento. Não é? Muito bem, Marco Antônio. Ou seja, mediunidade a serviço de um mundo melhor. Serviço do mundo. Olha, eu queria, do fundo do coração, agradecer a sua presença no nosso programa. Uma alegria toda. Dar os parabéns para você, que Deus te abençoe, Marco Antônio. Que você continue com essa simplicidade, com esse carisma. Obrigado. Você realmente é um rapaz cativante e a gente percebe que você ama o que faz. É o principal. E que não espera nada em troca. O que espera em troca é apenas que o Pai Celestial
lhe dê possibilidade de continuar. Quero dar os parabéns à Fundação Espírita André Luiz, essa Casa de Luz, editora Mundo Maior, que leva adiante essa tarefa, não apenas nos meios de comunicação, mas também nos meios impressos, com a publicação de Passos para a Felicidade. Hoje a gente deu 2 passos. Agora, vai aparecer o livro aí na tela. Se você quiser saber os outros passos, você tem que ler o livro. Eu tenho certeza que você vai gostar dessa literatura que é fácil, que é cativante, eleva a nossa alma e é compatível, isso é mais importante de tudo, com as obras básicas de Allan Kardec. Participe do nosso programa. Nesse momento final, não esqueça, conscienciaespírita@terra.com.br. Eu fico por aqui, Marco Antônio. Muito obrigado. Muito obrigado, Afonso.